Bem-vindos ao podcast do canal Questões da Ordem Concursos. Hoje falaremos sobre o Estatuto da Advocacia da OAB, da Lei 8.906 de 1994, dos artigos 63 ao 67, das eleições e do mandato, atualizado pela Lei 14.365 de 2022. Artigo 63. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados regularmente inscritos. Parágrafo 1º. A eleição, na forma e segundo os critérios e procedimentos estabelecidos no Regulamento Geral, é de comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. Comentamos. É obrigatório o comparecimento dos advogados inscritos na OAB para fins de votação, sob pena de multa de 20% do valor da anuidade, salvo um justo motivo. Parágrafo 2º. O candidato deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos, nas eleições para cargos de conselho seccional e das subseções, quando houver, e há mais de 5 anos, nas eleições para os demais cargos. Este parágrafo foi reformulado. Comentamos. Apenas para o cargo de conselho seccional ou das subseções, exigidos apenas 3 anos de exercício da advocacia. Nos demais são sempre 5 anos. Também deve-se observar que as chapas deverão contemplar a paridade de gêneros, ou seja, tem que ter 50% de candidatos advogados e 50% de candidatas advogadas. Artigo 64. Consideram-se eleitos os candidatos integrantes da chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 1º. A chapa para o Conselho Seccional deve ser composta dos candidatos ao Conselho e à sua diretoria, e ainda a delegação ao Conselho Federal e à diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados para a eleição conjunta. Parágrafo 2º. A chapa para a subseção deve ser composta com os candidatos à diretoria e de seu conselho quando houver. Artigo 65. O mandato em qualquer órgão da OAB é de 3 anos, iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, salvo o Conselho Federal. Parágrafo único. Os conselheiros federais eleitos iniciam seus mandatos em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Artigo 66. Extingue-se o mandato automaticamente antes do seu término quando, inciso 1, ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição ou de licenciamento do profissional. Inciso 2. O titular sofrer condenação disciplinar. Inciso 3. O titular faltar, sem motivo justificado, a 3 reuniões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo do Conselho ou da diretoria, da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados, não podendo ser reconduzido no mesmo período de mandato. Parágrafo único. Extinto qualquer mandato, nas hipóteses deste artigo, cabe ao Conselho Seccional escolher o substituto, caso não haja suplente. Artigo 67. A eleição da diretoria do Conselho Federal, que tomará posse no dia 1º de fevereiro, obedecerá às seguintes regras. Inciso 1. Será admitido registro, junto ao Conselho Federal, de candidatura à presidência, desde 6 meses até 1 mês antes da eleição. Inciso 2. O requerimento de registro deverá vir acompanhado de apoiamento de, no mínimo, 6 conselhos seccionais. Inciso 3. Até 1 mês antes das eleições, deverá ser requerido o registro da chapa completa, sob pena de cancelamento da candidatura respectiva. Inciso 4. No dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição,
o Conselho Federal elegerá, em reunião presidida pelo conselheiro mais antigo, por voto secreto e para um mandato de 3 anos, sua diretoria, que tomará posse no dia seguinte. Inciso 5º. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos dos conselheiros federais, presente a metade mais um dos seus membros. Comentamos, os incisos 4 e 5 foram reformulados. Parágrafo único. Com exceção do candidato a presidente, os demais integrantes da chapa deverão ser conselheiros federais eleitos. Comentamos. As eleições vinculam-se ao disposto no edital, cujos termos devem ser respeitados pelo candidato e suas respectivas chapas, a fim de assegurar um processo eleitoral justo e democrático. Continue nos acompanhando aqui no podcast do canal Questões da Ordem Concursos e não deixe de conhecer o nosso canal também no YouTube.